Acabámos de cantar que não há amor igual. Esse amor com que nós fomos tão amados por Deus. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, com esse amor que não há igual, a ponto de ter entregado o seu único filho, Jesus, para na cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados. E esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho que há mais de 2000 anos tem percorrido o mundo inteiro, os tempos, e chegou até nós. E chegou até nós porque ao longo deste tempo sempre houve homens e mulheres de Deus, servos de Deus, que foram fiéis àquilo que Jesus lhes tinha dito. E o que Jesus disse? Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Para que todos conheçam e saibam que Ele é o Senhor. Para que todo o joelho se dobre diante dEle, clamando que Ele é o Senhor. Sabemos que muitos não o irão fazer. Alguns irão fazê-lo quando for já tarde demais. Mas a missão da igreja é ir e anunciar a boa nova. Este foi o tema que tem sido, desde manhã, falado. Já aqueles que estiveram na praia ouviram que o nosso tema era precisamente vão depressa dizer. Está em Mateus, no capítulo 28, que eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, para lermos Mateus 28, nos versículos 1 a 10. Mateus 28, 1 a 10, que diz assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Estas foram as primeiras palavras ouvidas acerca da ressurreição pelo próprio Senhor Jesus, quando falou àquelas mulheres, quando as encontrou no caminho, para irem anunciar. Antes, lá ainda perante os sepulcros, e elas admiradas, espantadas, porque o sepulcro estava vazio, o anjo lhe disse: ide, depressa, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou. A mensagem do Jesus ressurreto, do Jesus que está vivo, é uma mensagem para ser espalhada, para ser anunciada, não para ficar guardada. Alguns crentes levam muito a sério o Salmo 119, quando diz: guardei a tua palavra no meu coração.
E guardam tanto que não dizem mais nada, não dizem a ninguém, está ali guardadinha. Não, isso é para praticar a palavra de coração. Mas ela é para guardar no coração e espalhar com a boca, anunciar a toda a criatura. Então nós temos esta mensagem para dizer. Como ouvimos hoje na praia, o pastor Moisés Esteves falar, aparece aqui várias vezes esta ideia do ir, ir, ir. Mas ela aparece ainda mais, porque no final deste capítulo 28 de Mateus, este livro de Mateus, termina precisamente no versículo 19, dizendo, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide anunciai, ide ensinai, ide falai, ide pregai. O ide é a grande ordem que o Senhor deixou à sua igreja. E nós seremos falsos admiradores e seguidores de Jesus e da mensagem da Páscoa se nós aguardarmos só para nós. Mas há aqui duas mensagens neste texto de Mateus 28 que estão a ser difundidas. Há duas mensagens. Esta é a primeira. Ir e dizer que Ele ressuscitou. Ir e dizer que Ele está vivo. Ir e dizer que Ele ressuscitou, está vivo e tem poder para transformar as nossas vidas e vai voltar um dia. Esta foi a mensagem que o apóstolo Paulo dizia que consistia, era nisto que consiste o Evangelho. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, os irmãos que queiram abrir em 1 Coríntios 15 poderão ver aquilo que Paulo diz. Quando Paulo anuncia àquela igreja o Evangelho que ele recebeu, o Evangelho que ele pregou, aquilo que ele anunciou. Ele diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 1, eu notifico-vos, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então esta é a mensagem. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, tudo isto em cumprimento do que estava escrito na palavra de Deus. É esta mensagem que nós temos que ir e anunciar. Mas voltando a Mateus, temos aqui outra mensagem. E que mensagem é essa? Versículos 11 ao versículo 15. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Então, duas mensagens que começaram a ser espalhadas naquele dia. A verdadeira e a falsa. Se pensam que essa coisa do fake news é novidade, não, já havia aqui. Se houvesse redes sociais, estavam a ser espalhadas e difundidas duas mensagens. A verdade e a mentira. A verdadeira e a mentirosa. E essa mensagem verdadeira de que Cristo ressuscitou chegou até hoje, inalterada. É sempre a mesma. O Evangelho não muda. Alguns querem mudá-lo, mas o Evangelho é este, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, tal qual como está
e estava nas Escrituras. E por isso nós estamos aqui. Mas, por outro lado, a notícia falsa, a fake, não é? Também se foi espalhada e difundida. Só que com uma diferença. É que como ela não tem onde se sustentar, ela foi sendo alterada. Uns dizem umas coisas, outros dizem outras. A primeira mentira foi que os discípulos foram ao sepulcro, os soldados tinham adormecido e eles roubaram o corpo. Essa foi a primeira. Mas ao longo dos séculos, muitas outras têm surgido. Muitas falsas mentiras têm surgido. Nós podemos ler e ouvir essas falsas mentiras. Aliás, nós hoje sabemos e estamos muito familiarizados com falsas mentiras, não é? Com falsas notícias. Falsas mentiras é assim uma coisa que não... mas eu, como acordei muito cedo... Então, falsas notícias. Nós estamos tão habituados já, ou pelo menos estamos tão sujeitos a essas falsas notícias, que até já há programas na televisão e programas também na net que podem ajudar-nos a perceber o que é uma notícia verdadeira e uma notícia falsa. Há tanta consciência de que há muitas mentiras a circular que já há os polígrafos, não é? E aquelas coisas que por aí andam a mostrar para podermos ver como é falso. E cada vez pior, mais falsas verdades, ou seja, mais mentiras serão espalhadas. Agora, com essa coisa da inteligência artificial, até as caras das pessoas são lá postas a dizer aquilo que elas nunca disseram. Não é? Cuidado com aquilo que a gente lê. Porque a verdadeira notícia, a verdade, ela é como está escrito. Vejam que aquilo que aconteceu, a mensagem verdadeira, diz aqui sempre: Cristo morreu como estava escrito. Cristo foi sepultado e ressuscitou como estava escrito. Irmãos, no que diz respeito à fé, no que diz respeito a Jesus, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à nossa vida espiritual, não nos esqueçamos que a verdade não está nas redes sociais, não está nos filmes que a gente vê na televisão agora sobre a Bíblia. Pode haver ali alguma coisa de bom, mas a verdade inalterada está aqui, nas Escrituras. É aqui que nós devemos ir buscar a verdade. As notícias falsas, elas mudam muito. E a primeira, como eu disse, foi que Jesus tinha sido roubado. Outros dizem que Jesus não morreu. Ele apenas desmaiou. Aquela mentira não pegou, então depois arranjaram outra. Há muita gente que desmaia e depois parece que está morto, é sepultado, e depois vê-se que deu a volta lá no caixão, não é? E então eles disseram, circulou, e circula ainda essa ideia de que Jesus não morreu. Jesus desmaiou, foi posto no sepulcro, e depois acordou e fugiu. Agora, mesmo que isso tivesse acontecido, ou melhor, mesmo que Jesus tivesse desmaiado, depois de tanto tempo a ser torturado, de ter desfalecido, perdido as forças, como é que ele sozinho, mesmo que acordasse, era capaz de remover uma pedra que tinham que ser vários homens a remover? Não tem cabimento na cabeça de ninguém. Porquê? Porque é uma falsa notícia. Então, muitas falsas notícias têm sido espalhadas. Ele não chegou a morrer porque ele nem sequer era vivo, ele não era homem, ele era apenas uma aparência de homem, uma espécie assim de fantasma, ser do outro mundo que veio aqui. As mentiras, como não têm consistência, e provavelmente são capazes de ouvir outra novidade, outra nova mentira. O mundo está empenhado, porque o mundo jaz, está morto, é dominado pelo pai da mentira. E ele vai inventando mentiras. Ele vai inventando mentiras. A Bíblia nos diz, o próprio Senhor Jesus nos lembra, em João, no capítulo 8, no versículo 44, que ele é o pai da mentira, que mente desde o princípio.
Foi assim que ele levou Adão e Eva a pecarem, mentindo, pondo em causa a palavra de Deus. E hoje continua a fazer a mesma coisa. Eu vejo com preocupação muitos irmãos dando importância mais àquilo que veem no YouTube, nos canais de televisão, sobretudo nesta época em que se fala muito de Jesus, da vida de Jesus, da Bíblia, e não dando tanto valor àquilo que está na palavra. Canais de televisão como o canal História, que já foi história, agora já passou à história, cuja função é apenas mostrar que a Terra foi habitada por extraterrestres, que Jesus era um extraterrestre, que as pirâmides lá no Egito foram construídas por extraterrestres, e é tudo ovnis e aliens. Não tem fundamento, mas apresentado como se fosse confirmado e comprovado por arqueólogos e historiadores. Mentira. Ainda esta semana, como surgiu a Bíblia, como surgiram os Evangelhos? Mentiras. E os irmãos muitas vezes são enganados olhando para a televisão e vendo, um cientista descobriu, um arqueólogo descobriu. Vão à palavra de Deus. Porque esta verdade nunca foi alterada. As mentiras têm que ser adaptadas. Porque as mentiras não têm nada que as sustente. Não têm nada que as sustente. Por isso, meus irmãos, o que eu quero dizer aos irmãos hoje é alertar-vos para isto que o Senhor aqui nos diz na sua palavra. Nós vemos aqui um facto relatado. É relatado por Mateus, é relatado por João, por Marcos, por Lucas, pelo apóstolo Paulo. Paulo, no capítulo 15, nós teríamos muito que ler o capítulo 15. Ele, depois de dizer o Evangelho é isto, Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, e depois ele passa vários versículos a dizer, e foi visto por este, e foi visto por aquele, não é? Foi visto por Cefas, e dá ali as provas, as evidências, os testemunhos. Diz que uma vez foi mais de 500 irmãos que o viram. Cristo ressuscitou. Essa é a verdade. Há testemunhos, há evidências. E é por essa razão, meus irmãos, que nós estamos aqui, na esperança também da nossa ressurreição. Essa é a verdade. Onde encontramos? Aqui. Então, aqui Mateus começa precisamente com este facto. Cristo ressuscitou, depois com a ordem, com a urgência. Ide anunciai. Anunciai depressa, porque também depressa correm as mentiras. Portanto, vocês têm que correr com a verdade. Cabe à Igreja de Jesus, cabe a nós espalhar a verdade, porque o diabo tem muita gente a espalhar a mentira. E se nós nos calarmos, quem vai dizer a verdade? É que verdade que o Senhor disse, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Mas é uma vergonha, nós temos que deixar as pedras falarem, não é? Então nós, que a Bíblia diz que somos pedras vivas, anunciemos esta verdade. E anunciemos depressa, porque o tempo está próximo e a vinda de Jesus está quase aí. E cabe à Igreja anunciar depressa, porque a mentira também depressa se espalha. Ide, porque nós fomos salvos para ir. Em 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9, diz que nós somos a geração eleita. O povo adquirido. Olha, e adquirido a que preço? Pelo alto preço que foi o sangue de Jesus. E diz lá que fomos adquiridos, sacerdotes, para anunciar o quê? Precisamente esta mensagem, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. É, portanto, urgente, irmãos, que a Igreja saia do seu comodismo, da sua vergonha, e tal como já ouvimos hoje de manhã cedo, que não tenha medo e que se apresse,
porque é urgente anunciar a verdade. Só derrotamos a mentira se falarmos a verdade. Só apagamos as falsas notícias se espalharmos a verdadeira notícia. Nós não temos que andar a desmentir o que eles dizem. Nós temos é que espalhar a verdade. Por isso o meu apelo nesta manhã é aos adultos desta igreja: ensinem os vossos filhos na verdade, porque eles vão ter muita gente a ensinar-lhes mentiras pela vida inteira. Contem às vossas crianças pequeninas que Jesus ressuscitou, que está vivo. Não tenham medo nem vergonha. Ensinem que Jesus é real. Ensinem a verdade. Falem da verdade aos vossos colegas de trabalho, porque a mentira se espalha rapidamente. Eu tive uma colega, eu lembro muitas vezes desta conversa. Estávamos na altura da Páscoa. Eu estava na Universidade em Évora e falava-se da Páscoa. E uma das colegas dizia assim: estou a ensinar ao meu sobrinho que a gente não morre. E eu fiquei assim: olha, nós apenas passamos de uma vida para outra. Estou-lhe a ensinar a reencarnação. E eu disse: eu estou a ensinar aos meus filhos a ressurreição. A ressurreição. Hoje, até muitos crentes às vezes têm dúvidas. Não é a mesma coisa. Em Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Haverá ressurreição, sim, mas para o julgamento. Não é morre uma vez, reencarna, morre outra, reencarna, morre outra, reencarna. Não, não. Apaga essa mentira, espalhando a verdade. E a verdade é esta: assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Mas a Bíblia diz: uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E hoje é o dia de nós dizermos a verdade, para que aquele que se arrepende possa ter a certeza que ressuscitará para a vida eterna. Então, duas mensagens, uma verdadeira e uma falsa. A verdadeira permanece inalterada desde o princípio, é baseada na palavra de Deus, nas Escrituras. É aí que nós temos a verdade. A falsa vai mudando, conforme os homens, conforme as épocas, e continua a ser espalhada. Muitos acreditarão nela, mas ela só será vitoriosa, a mentira só será vitoriosa se aqueles que têm a verdade se calarem. Por isso hoje é o dia para nós irmos apressadamente e falarmos que Cristo ressuscitou. Amém.